Olá pessoal, sou o professor Ademar Nogueira e estou aqui para discutir com vocês o tema relacionado aos preconceitos ligados às pessoas com deficiência no Brasil, mais especificamente sobre o capacitismo. Vamos comigo? São cerca de 46 milhões de pessoas neste país que têm algum tipo de deficiência. Agora, preste atenção no termo mais dito politicamente correto. Não são pessoas portadoras de deficiência, são pessoas com deficiência, porque se forem portadoras, elas denotam algum grau de transmissibilidade e isso não existe. E o que é ser pessoa com deficiência neste país? É aquele que tem algum tipo de debilidade visual, motora ou até mesmo de algum tipo de debilidade mental. No Brasil, são 45.606.000 pessoas, de acordo com o IBGE, e dados de 2010. Professor, mas onde que essas pessoas estão? Se o número é tão grande, se fizermos a divisão aí por 200 milhões de habitantes, por 210 milhões de habitantes, nós vamos ter mais de 20% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Fundamentalmente, o número maior de pessoas que têm algum tipo de deficiência está ligada à deficiência visual, passando para a deficiência motora, deficiência mental, dentre tantas outras. Mas o problema que nós vamos discutir com vocês hoje está relacionado ao preconceito de uma sociedade para com essas pessoas. A crença daquilo que se chama de corpo normatividade, ou seja, existe um padrão de corpo que é o normal. Aquilo que foge é preconceituado. E essa corpo normatividade gera um outro problema, que é aquilo que nós chamamos de capacitismo. Significando o quê? Que aqueles que não têm essa corpo normatividade, esse corpo normal, não são pessoas capazes. A partir disso, são tratadas como pessoas de menor importância, pessoas menos capazes. É um problema muito sério nesse país, porque muitas vezes, quando nós nos relacionamos com essas pessoas, nós as enxergamos como necessitadas, como pessoas carentes, como pessoas aleijadas, incapazes de trabalhar, incapazes de ter uma família, incapazes de se reproduzir, de amar, de praticar sexo, entre tantas outras coisas. Então, relacionada a essa questão do capacitismo, preste atenção que a coletânea, ela toca nisso, tá? Relacionada ao capacitismo, nós colocamos para vocês, as pessoas com deficiência no Brasil, elas sofrem algum tipo de preconceito, ligadas fundamentalmente a quê? A essa exclusão, a esse pensamento social, cultural, econômico e político de que elas são menos capazes, e isso não acontece. Vamos lá? Na nossa metodologia do professor Ademar Nogueira, nós discutimos as dimensões de um problema. A partir das dimensões de um problema, eu posso pensar na estrutura do meu texto, que pode ser causa-causa, que pode ser causa e consequência, que pode ser consequência e consequência. Mas é fundamental nós descermos a sonda da pesquisa e pensarmos onde é que está esse preconceito, onde eles estão. Primeira dimensão que eu tenho pedido nos nossos vídeos, nas nossas discussões, é que vamos pensar sempre em 4 dimensões. Professor, existem outras? Existem outras, mas para podermos pensar numa estruturação de texto, vamos pensar na dimensão social, cultural, econômica e política. Vamos lá? Culpa da sociedade neste preconceito. A sociedade sempre enxerga o deficiente como um doente, e isso ele não é. Ele pode ter, no máximo, uma limitação em determinadas situações, mas doente ele não é. Precisamos desconstruir esse imaginário social. Segunda dimensão, a dimensão cultural. Culturalmente, historicamente, o deficiente ele foi constituído como incapaz. Se a gente pega desde a antiguidade, Roma antiga, passando pela Grécia, vindo mais para a modernidade, a teoria no século XIX da eugenia, etc., que impedia, inclusive, pregava essa eugenia, a não reprodução desses indivíduos com algum tipo de deficiência,
para que essa doença não se perpetuasse para a espécie daí para frente. Então nós temos uma construção histórica que reflete na questão cultural de enxergar o deficiente como um incapaz. Terceira dimensão, a dimensão econômica. Deficiência está relacionada ao imaginário da pobreza e da miséria. Porque o deficiente é o pobre, deficiente é o miserável, aquele que tem um padrão social mais elevado, ele não carrega algum tipo de deficiência. Então, economicamente, é comum enxergarmos o deficiente como aquele cadeirante que está no semáforo pedindo uma esmola, é aquele que está na calçada precisando de ajuda para atravessar, que não tem quem ajuda, etc. E a quarta dimensão, gente, é a dimensão política. A dimensão política está ligada ao Estado. O Estado, muitas vezes, na maioria das vezes, quase sempre, ele empurra para outrem aquilo que é obrigação dele. É obrigação do Estado prestar assistência a uma parcela dessa população, não toda, porque grande parte dessa população tem condições de se manter, de trabalhar, de ter a sua vida própria, mas existe uma parcela dessa população que precisa sim do apoio do Estado. Por exemplo, o chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é o valor de um salário mínimo que o Estado paga para essa população, da parcela dessa população, que precisa sim do amparo do Estado. Então, se o Estado assumir a sua responsabilidade e dividir verdadeiramente o seu papel com a família, com as instituições, com a sociedade e com ele mesmo, nós teremos que caminhar pelo menos para minimizar essa questão do capacitismo, essa questão do preconceito com as pessoas com deficiência. A partir disso, então, nós podemos pensar na estrutura do texto, que eu posso escolher duas dimensões dessa e trabalhar duas dimensões, uma no campo social, uma no campo cultural, que serão o meu desenvolvimento 1 e o meu desenvolvimento 2. Ou então, não, professor, eu não tenho nada, não dou conta de tocar a questão da dimensão social. Eu escolho econômica, eu escolho política. Na hora de você começar a produzir o seu texto, na hora de fazer o planejamento do seu texto, o projeto do seu texto, você escolhe aquilo que você é mais capaz de escrever, inclusive pensando na proposta de intervenção. Ou então, você pode escolher somente uma das dimensões, trabalhar mais aprofundadamente no parágrafo de desenvolvimento 1, uma das dimensões, e no parágrafo de desenvolvimento 2, você pode pensar na consequência para essas pessoas e na consequência desse problema para a sociedade de forma geral. É isso então, pessoal. Se gostaram do nosso vídeo, dê um like nele, inscrevam nos nossos canais e nos acompanhem pelas redes sociais. Nós estamos aqui para ajudar você a escrever o melhor texto da sua vida no vestibular e no Enem.